Numa casa elegante, uma babá simples organiza uma festa de aniversário para a menina órfã, que ama como filha. O pai esquece a data, e sua namorada, tomada por ciúme, decide arruinar a babá com intrigas cruéis. Falsas acusações levam à demissão, e a criança entra em colapso emocional. Só a verdade, aliada à justiça e ao perdão com limites, reconstrói o vínculo que quase foi destruído. O céu de Campos do Jordão amanheceu nublado naquele sábado. Mas dentro da mansão dos Monteiro, no Jardim Renata, Luciana preparava-se para transformar aquele dia em um momento especial. Havia 2 anos que a jovem de 27 anos, vinda de Taubaté, trabalhava como babá na residência luxuosa. Hoje era o aniversário de Helena, que completava 7 anos. "Estão lindos, Lu!", exclamou a pequena Helena, observando os balões coloridos que Luciana prendia no teto da sala de estar. Seus olhos castanhos brilhavam de excitação, e a pele morena clara exibia covinhas quando sorria. "Você gostou mesmo, princesa?" Luciana ajeitou o vestido florido da menina, sorrindo ao ver o entusiasmo estampado em seu rosto. "Ainda falta o bolo. Vai ser de chocolate com morango do jeito que você adora." Luciana não era apenas uma funcionária daquela casa. Desde que Elisa, mãe de Helena, havia partido após uma longa batalha contra uma doença devastadora, a babá se tornara o porto seguro da criança. Ricardo Monteiro, empresário do setor imobiliário, mergulhara no trabalho após perder a esposa, deixando um vácuo emocional que Luciana naturalmente preenchera. "A mamãe está olhando de lá do céu, Lu?" Helena perguntou enquanto ajudava a colocar os pratinhos coloridos sobre a mesa. "Está sim, meu amor, e ela deve estar muito orgulhosa da menina linda e esperta que você está se tornando." Luciana abraçou Helena, sentindo o familiar aperto no coração. Não havia como substituir a mãe da menina, mas fazia tudo ao seu alcance para que Helena crescesse cercada de amor. Na cozinha, Dona Conceição, a cozinheira que vinha 3 vezes por semana, dava os toques finais no bolo caseiro. "A menina merece uma festa bonita. O Dr. Ricardo nem se lembrou, não é? Ligou?" perguntou a senhora com um tom de reprovação que não tentou disfarçar. "Ainda não", respondeu Luciana, desviando o olhar. "Mas ele deve estar ocupado com a convenção em São Paulo. Deve ligar mais tarde." A verdade é que Ricardo havia mencionado que retornaria a tempo para o aniversário da filha, mas Luciana sabia, por experiência, que as promessas do patrão frequentemente se perdiam entre reuniões e compromissos de negócios. Por isso, decidira organizar ela mesma uma pequena celebração. Não seria nada grandioso, seu salário não permitiria, mas seria feito com carinho. "Dr. Ricardo precisa acordar para a vida", murmurou Dona Conceição, batendo a massa com mais força que o necessário. "Aquela mulher não ajuda em nada." A mulher em questão era Patrícia Vasconcelos, namorada de Ricardo há 8 meses. Formada em administração, com MBA no exterior, Patrícia trabalhava na mesma incorporadora que Ricardo, e desde o início do relacionamento, fazia questão de manter uma distância calculada de Helena. "Vamos falar de coisas boas hoje." Luciana cortou o assunto, não querendo que Helena ouvisse. "O presente já está embrulhado e o bolo está quase pronto." O presente era uma boneca que Helena admirara por semanas na vitrine da loja do centro. Custara quase 1/3 do salário de Luciana, mas valeria cada centavo para ver a alegria no rosto da menina. Às 4 da tarde, tudo estava pronto. Luciana havia convidado Dona Neuza, vizinha que sempre trazia biscoitos para Helena, e seu neto Pedro, amiguinho de escola da aniversariante. A decoração era simples: balões coloridos, uma faixa de feliz aniversário, feita à mão por Luciana, e a mesa arrumada com toalha de flores e pratinhos descartáveis. "Lu, eu posso abrir meu presente agora?" Helena pulava ansiosa. "Claro que pode, meu amor. É todo seu." Luciana entregou o pacote embrulhado em papel roxo, a cor favorita de Helena. A menina rasgou o embrulho com entusiasmo infantil e seus olhos se arregalaram ao ver a boneca dos seus sonhos. "A Júlia! Você comprou a Júlia para mim." Abraçou a boneca e depois se atirou nos braços de Luciana. "Obrigada, obrigada. Você é a melhor mãe do coração do mundo." Luciana sentiu os olhos marejarem. Mãe do coração era como Helena a chamava desde o dia em que, aos 5 anos, havia perguntado se podia ter 2 mães, uma no céu e outra na terra.
O título, concedido com a inocência e o amor puro de uma criança, era a maior honra que Luciana já recebera. O som do portão eletrônico interrompeu o momento. Helena correu para a janela. Papai chegou. Papai chegou. A menina saiu em disparada para o hall de entrada. Luciana respirou fundo. Não havia avisado Ricardo sobre a pequena festa, esperando surpreendê-lo também. No fundo, tinha esperanças de que o gesto pudesse aproximá-lo mais da filha. A porta se abriu e Ricardo entrou, vestindo um terno impecável, seguido por Patrícia, elegante em um vestido preto justo e saltos altos. Sua expressão de surpresa ao ver a decoração foi rapidamente substituída por uma de constrangimento. Papai, Helena abraçou as pernas do pai. Olha, estamos fazendo minha festa de aniversário. A Lu fez tudo e comprou a Júlia para mim. Ricardo abaixou-se para abraçar a filha, enquanto trocava olhares com Patrícia, cuja sobrancelha perfeitamente delineada arqueara-se em desaprovação. Aniversário. É claro. Ele sorriu tenso. 7 anos, não é, princesa? Papai não esqueceu. Luciana percebeu imediatamente que ele havia esquecido. O rubor em suas faces e o olhar fugidio denunciavam. Doutor Ricardo, preparamos uma festinha simples para a Helena, disse Luciana, aproximando-se. Espero que não se importe. Claro que não, Luciana. Foi muito gentil da sua parte. Ricardo levantou-se, ainda segurando a mão da filha. Patrícia e eu compramos um presente para você, Helena, mas está no carro. Vou buscar. Não se preocupe, amor, interrompeu Patrícia com um sorriso que não alcançava seus olhos. Podemos dar depois. Não vamos interromper a festa que a Luciana organizou. O tom condescendente não passou despercebido a Luciana, que manteve a postura profissional. Fiz um bolo pequeno, doutor. E Dona Conceição preparou uns salgadinhos. Está tudo pronto se quiserem se juntar a nós. Ricardo pareceu aliviado com a saída oferecida por Luciana. Claro, vamos celebrar. Patrícia, você se importa de eu buscar o presente no carro? Eu vou com você, respondeu Patrícia rapidamente. Antes de sair, lançou um olhar penetrante a Luciana, uma mistura de irritação e cálculo que fez a babá sentir um calafrio. Quando o casal saiu, Dona Neuza se aproximou de Luciana. Essa mulher não gosta de você, menina, sussurrou. Tome cuidado. Luciana sorriu, tentando disfarçar o desconforto. É só impressão, Dona Neuza. Hoje é dia da Helena. Vamos fazer dela uma festa feliz. Ricardo e Patrícia retornaram 15 minutos depois com uma caixa grande e chamativa. Olha o que papai trouxe, Helena, anunciou Ricardo, entregando o presente à filha. Helena abriu o pacote com a mesma animação e encontrou um tablet último modelo, com capa decorada com princesas. Uau! Um tablet! Agradeceu com educação, mas seus olhos logo voltaram para a boneca Júlia, que segurava firmemente com o outro braço. É o modelo mais novo, filha. Tem vários jogos educativos, explicou Ricardo, claramente desapontado com a recepção morna ao presente caro. Obrigada, papai. Obrigada, tia Patrícia. Helena sorriu educadamente para a namorada do pai, que retribuiu com um aceno distante. Que tal cantarmos parabéns? Sugeriu Luciana, sentindo a tensão crescer na sala. Todos se reuniram em volta da mesa, onde o bolo caseiro de chocolate com morangos esperava, decorado com 7 velinhas coloridas. Enquanto cantavam, Luciana observou o rosto iluminado de Helena, que não desgrudava da boneca nem por um segundo. Naquele momento, sob o olhar calculista de Patrícia, Luciana não poderia imaginar como aquela simples celebração de aniversário desencadearia uma série de eventos que transformariam para sempre a vida de todos naquela casa. 3 dias após o aniversário de Helena, a mansão dos Monteiro parecia ter voltado à normalidade, mas Patrícia Vasconcelos não havia esquecido o incidente. Sentada na varanda que oferecia uma vista espetacular das montanhas de Campos do Jordão, ela observava Luciana e Helena, brincando no jardim, a intimidade entre as duas alimentando um ciúme que crescia como erva daninha. Você viu como ela olha para você? Patrícia comentou quando Ricardo se juntou a ela, trazendo 2 taças de vinho, como se você fosse um intruso na sua própria casa. Ricardo franziu o senho, seguindo o olhar da namorada. Quem? Luciana? Quem mais seria? Patrícia girou o vinho na taça, mantendo o tom casual.
Ela praticamente tomou seu lugar como pai. A festa, os presentes, as decisões sobre Helena, tudo passa por ela antes. Ricardo observou sua filha correndo pelo jardim, perseguindo bolhas de sabão que Luciana soprava. Helena ria, um som que se tornara mais raro desde a partida de Elisa. Ela tem sido boa para Helena, ele respondeu defensivamente. Desde que Elisa nos deixou tem sido difícil. O trabalho consome muito do meu tempo e você paga bem a Luciana para cuidar da sua filha, Patrícia completou, colocando a mão sobre a dele. Mas não acha estranho que ela esteja ultrapassando os limites? Organizar uma festa sem te avisar. Isso não é normal, Ricardo. A semente da dúvida estava plantada. Nos dias seguintes, Patrícia alimentou-a com comentários aparentemente inocentes, sempre quando estavam sozinhos. Helena mal olha para aquele tablet caríssimo, mas não larga a boneca barata que Luciana deu. Você reparou como Luciana sempre toma decisões sobre Helena sem te consultar? Ela te chamou de mãe do coração, Ricardo. Isso não te incomoda? É como se ela estivesse substituindo Elisa. Ricardo, inicialmente resistente, começou a notar pequenas coisas que antes ignorava, como Helena corria para Luciana quando se machucava, em vez de procurá-lo. Como a babá conhecia todos os gostos e preferências de sua filha, enquanto ele, muitas vezes, se sentia um estranho. Em uma noite particularmente fria de julho, Patrícia chegou à mansão exibindo um anel de ouro delicado. Presente da minha avó, explicou, mostrando o pequeno rubi incrustado na peça. Ela queria que eu usasse algo dela quando finalmente conhecesse um homem que valesse a pena. Ricardo sorriu, lisonjeado, e beijou-a. Mais tarde, quando jantavam, Patrícia perguntou a Helena sobre seu dia, um gesto incomum que não passou despercebido por Luciana, que servia à sobremesa. Helena e eu fizemos um projeto de ciências hoje, comentou Luciana. Ela está aprendendo sobre o sistema solar na escola. Que interessante, respondeu Patrícia com um sorriso forçado. Aproveitem para usar o tablet que o pai dela deu. Tem aplicativos educativos excelentes sobre astronomia. Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Quando terminaram, Patrícia pediu licença para usar o banheiro da suíte principal, onde permaneceu por tempo suspeitamente longo. Na manhã seguinte, ela desceu para o café agitada. Ricardo, não estou encontrando meu anel. Você viu? O anel da sua avó não estava no seu dedo ontem à noite? Ricardo perguntou preocupado. Sim, mas tirei para tomar banho e deixei na bancada do banheiro. Agora não está lá. Patrícia parecia genuinamente aflita. Tem muito valor sentimental para mim. Iniciou-se uma busca pela casa. Luciana e Helena também ajudaram, verificando embaixo de móveis e entre almofadas. Após 2 horas, Patrícia sugeriu: e se verificássemos os quartos dos funcionários? Sei que é constrangedor, mas esse anel significa muito para mim. Ricardo hesitou, visivelmente desconfortável com a sugestão. Patrícia, isso seria uma invasão de privacidade. Entendo, amor, ela suspirou com ar resignado. É só que minha avó ficaria devastada se soubesse que perdi algo tão especial para ela. Dona Conceição, que preparava o almoço, interrompeu. Por mim podem revistar meu quarto, doutor. Não tenho nada a esconder. Por mim também, acrescentou Luciana, embora seu rosto demonstrasse a humilhação que sentia. Se ajudar a encontrar o anel da senhora Patrícia, com relutância, Ricardo concordou. Ele mesmo verificou o quarto de Dona Conceição primeiro. Um cômodo simples e organizado nos fundos da casa. Nada foi encontrado. Quando chegaram ao quarto de Luciana, Patrícia insistiu em acompanhar. O aposento da babá era pequeno, mas acolhedor, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha de retalhos, uma pequena estante com livros e algumas fotos da família em molduras simples. Não precisa se sentir constrangida. Luciana, disse Patrícia com falsa doçura, todos nós perdemos coisas às vezes. A busca foi metódica. Gavetas foram abertas, o armário inspecionado, até que Patrícia se aproximou da cama. Vamos verificar sob o colchão? Às vezes as coisas escorregam para lugares estranhos. Ricardo parecia cada vez mais desconfortável, mas não interveio. Patrícia levantou uma ponta do colchão e, como se guiada por um sexto sentido, deslizou a mão por baixo. Seu rosto se transformou em uma máscara de choque. Oh, meu Deus, ela recuou como se tivesse sido picada. Ricardo, olhe isso! Lá estava,
O delicado anel de ouro com rubi exatamente onde Patrícia sabia que estaria, onde ela mesma o havia colocado na noite anterior. Luciana. A voz de Ricardo era uma mistura de descrença e decepção. Eu não sei como isso foi parar aí, gaguejou Luciana, o rosto pálido de choque. Doutor Ricardo, eu juro que não peguei esse anel. Estava embaixo do seu colchão, Luciana, Patrícia observou, recuando para ficar ao lado de Ricardo, assumindo o papel de vítima traída. Por que estaria aí se você não o colocou? Helena, que observava da porta, correu para a babá. A Lu não rouba, papai. Ela é boa. Ricardo afastou suavemente a filha. Helena, vá para o seu quarto, por favor. Os adultos precisam conversar. Mas papai... Agora, Helena. O tom não admitia contestação. Com lágrimas nos olhos, a menina saiu correndo. Quando ficaram a sós, Ricardo encarou Luciana. O homem que sempre fora justo e razoável parecia ter desaparecido, substituído por alguém frio e desconfiado. Eu confiava em você, Luciana, ele disse, a decepção evidente em cada palavra. Por quê? Se precisava de dinheiro, era só me pedir. Doutor Ricardo, eu não peguei esse anel, Luciana repetiu, as lágrimas já escorrendo livremente. Eu não sei como foi parar ali, mas não fui eu. Eu jamais faria isso. O senhor me conhece há 2 anos. Achei que conhecia. Ele interrompeu o tom gélido. Talvez Patrícia esteja certa. Talvez você esteja extrapolando o seu papel nesta casa. Patrícia permaneceu em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação mal disfarçada. Quero acreditar em você, Luciana, continuou Ricardo. Mas o anel estava no seu quarto. Como explica isso? Não posso explicar, respondeu Luciana, enxugando as lágrimas. Só posso dizer que não peguei. Talvez alguém queira me prejudicar. Está me acusando? Patrícia avançou indignada. Acha que eu colocaria o anel da minha própria avó no seu quarto? Ricardo levantou a mão pedindo silêncio. Chega. Luciana, considere isto um aviso. Não vou tomar medidas drásticas desta vez, por consideração ao seu tempo conosco e ao apego que Helena tem por você. Mas estou profundamente desapontado. Luciana sentiu como se o mundo desabasse sobre seus ombros. Nunca em toda a sua vida havia sido acusada de desonestidade. A injustiça da situação era sufocante. Entendo, doutor Ricardo. Ela respondeu com dignidade apesar das lágrimas. Agradeço por não me demitir, mas quero que saiba que sou inocente. E um dia o senhor vai perceber isso. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na mansão tornou-se pesada. Ricardo passou a tratar Luciana com formalidade distante, monitorando sutilmente suas interações com Helena. A menina, sensível às mudanças, percebeu que algo estava errado. Por que o papai está bravo com você, Lu? Perguntou uma noite, enquanto Luciana a ajudava com o banho. Seu pai não está bravo, princesa, mentiu Luciana, massageando shampoo nos cabelos da menina. Ele só está preocupado com o trabalho. É por causa do anel da tia Patrícia? Eu ouvi ela falando com a amiga dela no telefone que você tinha roubado. Mas eu sei que você não rouba. O coração de Luciana apertou-se. Às vezes, Helena, as pessoas pensam coisas erradas sobre outras pessoas. O importante é que você e eu sabemos a verdade. O que Luciana não imaginava era que, para Patrícia, o episódio do anel era apenas o começo. Em seu apartamento, no centro de Campos do Jordão, a executiva planejava seu próximo movimento, com uma frieza calculista que contrastava com a fachada de mulher sofisticada que apresentava ao mundo. Em sua bolsa, um frasco pequeno de comprimidos para ansiedade, clonazepam, aguardava seu momento. Você quis guerra, Luciana, murmurou para si mesma, estudando a bula do medicamento, mas não faz ideia com quem está lidando. Enquanto isso, no quarto de Helena, Luciana segurava a menina adormecida, olhando para as estrelas através da janela panorâmica. Sentia que uma tempestade se aproximava, mas jamais poderia imaginar a magnitude da destruição que Patrícia estava prestes a causar. A manhã de quinta-feira amanheceu particularmente fria em Campos do Jordão. Patrícia havia passado a noite na mansão dos Monteiro e levantou-se cedo, enquanto Ricardo ainda dormia. No banheiro da suíte, abriu sua nécessaire e retirou o frasco de clonazepam que tomava ocasionalmente para controlar a ansiedade. Com precisão cirúrgica, separou um comprimido e o partiu ao meio, guardando uma das partes de volta no frasco.
A metade restante foi esmagada com o dorso de uma escova de dentes até se transformar em pó fino. Patrícia guardou o pó em um pequeno pedaço de papel dobrado e o escondeu na bolsa. Seu plano havia sido meticulosamente elaborado durante a semana, após pesquisas extensivas sobre dosagens e efeitos colaterais. No andar de baixo, Luciana já preparava o café da manhã de Helena. A rotina matinal era quase um ritual. Suco de laranja natural, pão integral com manteiga e mel e uma fruta picada. Helena, ainda de pijama, ajudava colocando a mesa. Bom dia. Patrícia entrou na cozinha com um sorriso radiante, completamente destoante da tensão que pairava na casa desde o episódio do anel. Que dia lindo, não acham? Luciana respondeu com um aceno discreto, enquanto Helena murmurava um bom dia pouco entusiasmado. A menina havia se tornado ainda mais reservada na presença da namorada do pai. Pensei em nós três, fazermos algo especial hoje, continuou Patrícia, servindo-se de café. Talvez um passeio pelo Parque Capivari depois da escola. O que acha, Helena? A proposta em comum fez com que tanto Helena quanto Luciana olhassem para Patrícia com surpresa. Não sei. Tenho lição de casa, respondeu Helena, olhando para Luciana como se pedisse aprovação. A lição pode esperar um pouco, não é mesmo, Luciana? O tom de Patrícia era desafiador. Acho importante que Helena e eu tenhamos mais tempo juntas, já que faço parte da vida do pai dela agora. Antes que Luciana pudesse responder, Ricardo apareceu na cozinha. Bom dia, família, disse beijando o topo da cabeça de Helena, e depois os lábios de Patrícia. Sua saudação a Luciana foi um simples aceno distante. Qual a programação de hoje? Estava justamente convidando Helena para um passeio depois da escola, explicou Patrícia. Quem sabe você possa se juntar a nós mais tarde. Ricardo pareceu agradavelmente surpreso. Tentarei sair mais cedo do escritório. Seria ótimo passarmos um tempo juntos. Luciana permaneceu em silêncio, continuando a preparar a lancheira de Helena para a escola. Seu rosto não traía emoções, mas por dentro fervia de preocupação. Nos quase 2 anos em que trabalhava para os Monteiro, Patrícia nunca havia demonstrado qualquer interesse genuíno por Helena. Quando a van escolar buzinou do lado de fora, Luciana acompanhou Helena até o portão, como fazia todas as manhãs. Se divirta no passeio com seu pai e Patrícia, disse, ajustando o cachecol da menina. Vou esperar você com um chocolate quente bem gostoso quando voltar. Helena abraçou a babá com força. Preferia que você viesse também, Lu. Eu sei, princesa, mas vai ser legal conhecer melhor a Patrícia. Seu pai gosta muito dela. A manhã transcorreu normalmente. Ricardo saiu para o trabalho e Patrícia anunciou que iria ao shopping comprar um presente para Helena. Luciana aproveitou para adiantar algumas tarefas domésticas, incluindo lavar e passar o uniforme escolar da menina. À tarde, como de costume, a van escolar deixou Helena em frente ao portão às 15h30. Luciana a recebeu com um abraço e juntas entraram na casa. Na cozinha, Patrícia já havia retornado e, surpreendentemente, estava preparando o lanche da tarde. Olá, Helena. Como foi a escola hoje? Perguntou com um entusiasmo que soava quase forçado. Normal, respondeu a menina, colocando sua mochila sobre uma cadeira. Seus olhos se iluminaram ao ver o suco de laranja já servido em seu copo favorito. Suco, fiz especialmente para você, disse Patrícia, trocando um rápido olhar com Luciana. Sei que você adora suco de laranja quando volta da escola. Luciana sentiu um frio na espinha. Havia algo no tom excessivamente solícito de Patrícia que a deixava alerta. Você não precisava se preocupar, Patrícia. Preparar o lanche da Helena é parte do meu trabalho. Não é trabalho nenhum. Afinal, somos praticamente uma família, não é? O sorriso de Patrícia não alcançava seus olhos. Helena, alheia à tensão entre as duas mulheres, pegou o copo e bebeu metade do suco em goles ávidos. Está diferente. Mais doce. Adicionei um pouco de mel, explicou Patrícia rapidamente. Experimente o restante. Está ainda mais gostoso no fundo. A menina deu de ombros e terminou o suco. Luciana começou a preparar um sanduíche para complementar o lanche, enquanto Patrícia observava Helena com uma intensidade inquietante. 20 minutos depois, enquanto Luciana ajudava Helena com a lição de casa na sala de estar, a menina começou a demonstrar sinais de sonolência. Seus olhos piscavam com mais frequência,
e ela parecia ter dificuldade para se concentrar. Lu, tô com sono, murmurou esfregando os olhos, e minha cabeça tá rodando. Luciana colocou a mão na testa de Helena. Não havia febre, mas a menina definitivamente não parecia bem. Você dormiu direito ontem à noite, princesa? Helena balançou a cabeça negativamente. Depois parou abruptamente, como se o movimento a incomodasse. Tudo tá girando, Lu. Sua voz estava arrastada, e seus movimentos tornaram-se descoordenados. Alarmada, Luciana levantou-se. Helena, consegue me ouvir direito? A menina tentou se levantar, mas cambaleou. Seus olhos estavam desfocados, e ela parecia lutar para manter-se consciente. Lu, eu tô estranha. Nesse momento, Patrícia entrou na sala. O que está acontecendo aqui? Não sei, respondeu Luciana, segurando Helena, que praticamente desabou em seus braços. Ela estava bem até agora, e de repente começou a ficar sonolenta e desorientada. Patrícia correu até elas, numa performance de preocupação. Meu Deus, Helena! Helena, querida, o que você está sentindo? Sonho? Murmurou a menina, quase ininteligível. Quero dormir. Isso não é normal, Luciana afirmou, o pânico crescendo em sua voz. Precisamos levá-la ao hospital. Patrícia já estava com o celular na mão. Estou ligando para Ricardo e vou chamar uma ambulância. Enquanto Patrícia falava ao telefone, Luciana tentava manter Helena acordada, dando tapinhas leves em seu rosto e chamando seu nome. A menina respondia cada vez menos, como se estivesse sendo puxada para o sono contra sua vontade. A ambulância chegou em 15 minutos, que pareceram uma eternidade. Os paramédicos examinaram Helena rapidamente, verificando seus sinais vitais e fazendo perguntas sobre o que ela havia comido ou bebido. Ela tomou algum medicamento? Perguntou um dos socorristas. Não, respondeu Luciana categórica. Helena não toma nenhum remédio regularmente. Ela almoçou na escola e depois tomou suco de laranja aqui em casa, complementou Patrícia. Foi só isso, não é, Luciana? O modo como Patrícia enfatizou o nome da babá não passou despercebido por Luciana. Mas sua preocupação com Helena era maior do que qualquer outra coisa naquele momento. Helena foi colocada numa maca e levada para a ambulância. Luciana subiu junto, segurando a mão da menina, enquanto Patrícia seguiu no próprio carro, alegando que precisaria buscar Ricardo no escritório a caminho do hospital. No pronto-socorro do Hospital Irmã Catarina, o mais bem equipado de Campos do Jordão, Helena foi imediatamente atendida. Exames de sangue foram colhidos e a médica plantonista doutora Márcia Toledo fez um exame físico completo. Os sinais vitais estão estáveis, mas ela apresenta sintomas de intoxicação, explicou a médica. Vamos fazer um exame toxicológico para identificar a substância. Intoxicação? Luciana repetiu incrédula. Como assim? Ela não teve acesso a nenhum medicamento ou produto tóxico. Às vezes as crianças encontram comprimidos ou produtos que os adultos deixam ao alcance, respondeu a médica sem acusar ninguém diretamente. O importante agora é identificar a substância para o tratamento adequado. Luciana sentou-se ao lado do leito de Helena, segurando sua mão pequena e observando seu peito subir e descer em respirações regulares. A menina parecia estar apenas em sono profundo agora, o que trazia algum alívio. Meia hora depois, Ricardo chegou acompanhado de Patrícia, ambos visivelmente perturbados. Como ela está? Ricardo correu para o leito da filha, acariciando seus cabelos. Estável. A médica disse que parece intoxicação. Estão esperando o resultado do exame toxicológico, explicou Luciana. Intoxicação? O rosto de Ricardo empalideceu. Como isso aconteceu? Ela estava sob seus cuidados, Luciana. Antes que a babá pudesse responder, doutora Márcia retornou com uma prancheta nas mãos. Seu semblante era grave. Senhor Monteiro, temos o resultado preliminar do exame toxicológico. Encontramos traços de benzodiazepínicos no sangue de Helena, especificamente clonazepam. O choque no rosto de Ricardo era genuíno. Clonazepam, mas isso é um medicamento controlado. Não temos isso em casa. Na verdade, Ricardo, Patrícia interveio, sua voz trêmula numa atuação convincente. Eu tomo clonazepam ocasionalmente para a ansiedade, mas mantenho o frasco na minha bolsa fora do alcance.
Todos os olhares se voltaram para Luciana, que parecia tão chocada quanto os demais. Eu não entendo. Helena não teve acesso a nenhum medicamento. Ela só tomou o suco que... Sua voz falhou ao se dar conta da implicação. O suco que você preparou antes de irmos buscá-la na escola, completou Patrícia, a mentira fluindo facilmente. Ricardo, eu não queria dizer isso, mas tenho notado comportamentos estranhos em Luciana ultimamente. Primeiro o anel, agora isso. Do que você está falando? Luciana se levantou indignada. Eu não preparei suco nenhum hoje. Foi você quem deu o suco para Helena quando chegamos da escola. Ricardo olhava de uma para outra, confuso e angustiado. Doutora Márcia pigarreou, claramente desconfortável com a situação. Talvez seja melhor discutirmos isso em particular. O importante é que Helena está fora de perigo. A dose não foi suficiente para causar danos permanentes, mas precisaremos mantê-la em observação esta noite. Eu ficarei com ela, declarou Ricardo. Decidido. Eu também posso ficar, ofereceu Luciana. Ricardo virou-se para ela, seu olhar endurecido pelo medo e pela dúvida. Não, Luciana. Acho melhor você ir para casa. De fato, acho melhor você não voltar mais. O quê? A voz de Luciana era apenas um sussurro. Você está demitida, continuou Ricardo, o tom gélido. Não posso mais confiar a segurança da minha filha a alguém que poderia fazer algo assim. Ricardo, eu jamais faria mal a Helena. Eu a amo como se fosse minha filha. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Luciana. Esse é exatamente o problema, interveio Patrícia. Você passou a agir como se Helena fosse sua. Primeiro a festa de aniversário, depois o anel, agora isso. É um padrão, não vê, Ricardo? Ela quer tomar seu lugar na vida de Helena. Luciana olhava para ambos incrédula. Como podem acreditar nisso? Patrícia está manipulando vocês. Foi ela quem deu o suco para Helena hoje. Chega, Luciana. A voz de Ricardo era cortante. Não piore sua situação com acusações infundadas. Quero que saia do hospital agora. E amanhã enviarei suas coisas para o endereço que você indicar. Seus direitos trabalhistas serão respeitados, mas não quero que você se aproxime da minha filha novamente. Ricardo, por favor, Luciana implorou. Mas o empresário já havia dado as costas, focado apenas em Helena. Patrícia se aproximou de Luciana, falando baixo para que apenas ela ouvisse. Não se preocupe com suas coisas. Eu mesma empacarei tudo, com muito cuidado. Seu sorriso frio congelou o sangue de Luciana. Destruída, Luciana deixou o hospital. O céu de Campos do Jordão, antes tão reconfortante com suas estrelas brilhantes, agora parecia uma abóbada escura e opressiva. A vida que construíra nos últimos 2 anos, o amor por Helena, a relação de confiança com Ricardo, tudo havia sido arrasado por uma armadilha cruel e calculada. No quarto do hospital, enquanto Ricardo segurava a mão da filha adormecida, Patrícia sorriu discretamente para o reflexo no vidro da janela. A peça principal havia sido removida do tabuleiro. Agora, a família Monteiro seria moldada exatamente como ela planejava. O quarto de pensão no bairro Vila Abernécia era pequeno, mas limpo. Com apenas uma cama de solteiro, um armário antigo e uma cômoda, representava tudo o que restara da vida que Luciana construíra nos últimos 2 anos. Sentada na beirada da cama, ela observava a chuva fina que caía sobre Campos do Jordão através da única janela do cômodo. 2 semanas haviam se passado desde sua demissão. 2 semanas de lágrimas contidas durante o dia e derramadas à noite, quando a solidão a abraçava como um cobertor frio. Olhou para o celular mais uma vez. Nenhuma mensagem. Nenhuma chamada de Ricardo, ou mais dolorosamente, de Helena. No dia seguinte à sua demissão, um funcionário da mansão Monteiro havia aparecido com suas malas e uma carta formalizando o desligamento, junto com um envelope contendo seu acerto trabalhista. Sem despedidas, sem chance de defesa, sem oportunidade de ver Helena uma última vez. Dona Luciana, a senhora vai descer para o café? A voz de Dona Edith, proprietária da pensão, soou do outro lado da porta. Já vou, obrigada, respondeu, tentando disfarçar o choro na voz. Levantou-se com esforço e foi até o pequeno banheiro compartilhado no corredor. O rosto no espelho estava abatido, com olheiras profundas que denunciavam noites insones. Jogou água fria no rosto, tentando devolver alguma vida àquela expressão derrotada.
No refeitório simples da pensão, Dona Edith a serviu com um café reforçado e um olhar de preocupação maternal. Precisa se alimentar direito, menina. Está definhando. Obrigada, Dona Edith. Estou tentando. A verdade é que cada garfada era um esforço monumental. A preocupação com Helena consumia seus pensamentos. Como estaria a menina? Teria entendido por que Luciana desapareceu de sua vida? Estaria sofrendo? As perguntas sem resposta formavam um nó em sua garganta, que tornava quase impossível engolir qualquer alimento. Conseguiu alguma coisa? Perguntou a senhoria, sentando-se à mesa com uma xícara de café. Luciana assentiu sem entusiasmo. Vou começar na limpeza do edifício San Marco na segunda. Não é como... Bem, não é o que eu estava acostumada, mas é um trabalho honesto. Depois de uma semana enviando currículos e batendo de porta em porta, finalmente havia conseguido um emprego como faxineira, em um prédio comercial. O salário era menos da metade do que recebia como babá, mas pelo menos cobriria o aluguel da pensão e as refeições básicas. É temporário, minha filha. Tenho certeza que logo aparece algo melhor. Luciana forçou um sorriso agradecido, mas no fundo sabia que suas opções eram limitadas. Em uma cidade pequena como o Campos do Jordão, notícias corriam rápido. Embora Ricardo não tivesse divulgado os motivos de sua demissão, rumores circulavam. A babá da família Monteiro, demitida repentinamente após a menina ser levada às pressas para o hospital. As especulações eram inevitáveis. Após o café, Luciana decidiu caminhar pela cidade. O ar frio da serra geralmente lhe trazia conforto. Mas naquele dia, nem mesmo a beleza natural das araucárias e o charme europeu das construções conseguiam aliviar seu espírito. Sem perceber, seus passos a levaram até o Parque Capivari, onde costumava levar Helena para brincar nos finais de semana. A imagem da menina correndo e rindo permanecia vívida em sua memória. Sentou-se em um banco, deixando que as lágrimas escorressem livremente agora. Luciana, é você mesmo? A voz a sobressaltou. Era Neuza, a vizinha da mansão Monteiro que passeava com seu cachorro, Dona Neuza. Que surpresa encontrá-la aqui. A senhora se aproximou, o rosto uma mistura de alívio e preocupação. Graças a Deus te encontrei. Tenho passado em frente àquela pensão todos os dias, mas nunca te via. A senhora me procurou? Por quê? Neuza olhou ao redor, como se temesse ser ouvida, e abaixou a voz. É a Helena, minha filha. Ela não está bem. O coração de Luciana acelerou. O que aconteceu? Ela ainda está doente? Não é doença física, Luciana. A menina está definhando de tristeza. Mal come. Quase não sai do quarto, não quer ir à escola. Ricardo está desesperado. Luciana fechou os olhos, sentindo uma dor física no peito. E ele ainda acha que fui eu que eu teria machucado Helena. A vizinha balançou a cabeça. Não sei o que ele pensa, mas sei que aquela Patrícia está cada vez mais enraizada na casa. Foi ela quem espalhou para todo mundo que você foi demitida por negligência. O quê? Luciana sentiu o sangue ferver. Ela não tinha esse direito. Eu jamais faria mal a Helena. Eu sei, minha filha. Nunca acreditei nessa história. Tem algo errado naquela mulher, sempre soube. As duas conversaram por mais alguns minutos. Neuza prometeu trazer notícias de Helena sempre que possível e partiu, deixando Luciana com o coração ainda mais pesado. Enquanto isso, na mansão Monteiro, a situação era tão sombria quanto o céu nublado que cobria a cidade. Helena estava sentada em sua cama, abraçada à boneca Júlia, o último presente de Luciana. Seus olhos, outrora vibrantes, agora pareciam opacos. As bochechas, antes rosadas, haviam perdido a cor, e sua estrutura óssea começava a se tornar mais proeminente, devido à recusa persistente em se alimentar adequadamente. Helena, princesa, você precisa comer, implorou Ricardo, sentado à beira da cama com uma bandeja de comida. Olha, fiz sanduíche cortado em forma de coração, do jeito que você gosta. A menina olhou para o pai sem demonstrar qualquer reação. Não está igual. Só a Lu fazia direito. Ricardo suspirou profundamente, colocando a bandeja sobre a mesa de cabeceira. Nas últimas 2 semanas havia tentado de tudo. Brinquedos novos, passeios, até mesmo um cachorrinho que Helena mal havia olhado. Nada parecia alcançar a menina, que afundava cada vez mais em um silêncio preocupante. Helena, ele tentou novamente, escolhendo as palavras com cuidado.
Sei que você sente falta da Luciana, mas por que você mandou ela embora? A voz da menina saiu áspera, acusatória. Ela não fez nada de mal. Eu sei que você não entende agora, filha. Mas foi para o seu próprio bem, Luciana. Ela não era quem pensávamos. Mentira. Helena gritou, abraçando a boneca com mais força. A Lu nunca ia me machucar. Foi a tia Patrícia que mentiu para você. Ela não gosta de mim nem da Lu. Ricardo recuou, surpreso pela explosão. Era a primeira vez em dias que via qualquer emoção na filha além da apatia. Helena, não fale assim da Patrícia. Ela está tentando ajudar. Não quero ela aqui. Quero a Lu de volta. A menina começou a soluçar. Um choro descontrolado que abalou Ricardo até o âmago. Você prometeu que nunca ia me deixar sozinha depois que a mamãe foi embora, mas agora tirou a Lu de mim também. O empresário tentou abraçar a filha, mas ela o repeliu virando-se para a parede. Impotente, Ricardo deixou o quarto encontrando Patrícia no corredor. Ouvi os gritos, ela comentou, seu tom falsamente preocupado. Ela ainda está difícil? Patrícia, estou realmente preocupado. Ela não está comendo direito, tem pesadelos, se recusa a ir à escola. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto de puro desespero. Talvez devêssemos levar Helena a um psicólogo. Um psicólogo? Patrícia franziu o senho. Não acha um exagero? É só uma birra infantil, Ricardo. Ela está testando seus limites, querendo atenção. Não é birra. Ela está definhando na minha frente. Já perdeu quase 3 quilos em 2 semanas. A pediatra disse que se continuar assim, vão precisar interná-la para hidratação intravenosa. Patrícia colocou a mão no ombro dele, em um gesto calculado de apoio. Calma, amor. Helena é forte, vai superar isso. Crianças são resilientes. Ela só precisa entender que você fez o que era necessário para protegê-la. Ricardo afastou-se sutilmente do toque. Algo na reação de Patrícia, a facilidade com que descartava o sofrimento evidente de Helena, o incomodava cada vez mais. Vou marcar uma consulta com a doutora Beatriz de qualquer forma. Ela é especialista em psicologia infantil. Como quiser, respondeu Patrícia, o desagrado evidente em seu tom. Só acho que estamos dando muita atenção a esse comportamento. Não foi você mesmo quem disse que Helena sempre foi um pouco dramática? Ricardo a encarou surpreso. Eu nunca disse isso. Helena sempre foi uma criança equilibrada e feliz. Pelo menos até... Ele não completou a frase, mas o pensamento pairou entre eles. Até Luciana ser demitida. Na semana seguinte, a doutora Beatriz Sampaio visitou a mansão para uma primeira avaliação de Helena. Após quase 2 horas com a menina, a psicóloga pediu uma conversa em particular com Ricardo. Senhor Monteiro, estou bastante preocupada com o estado emocional de Helena, declarou a médica sem rodeios. Ela apresenta sinais claros de depressão infantil, provavelmente desencadeada por um rompimento abrupto de vínculo afetivo. Ricardo sentiu o estômago afundar. Depressão? Mas ela tem apenas 7 anos. Infelizmente, crianças também podem desenvolver quadros depressivos, especialmente após perdas significativas. Helena já perdeu a mãe e, pelo que entendi, tinha um vínculo muito forte com a babá que foi afastada recentemente. Foi uma situação complicada, doutora. Tivemos razões para acreditar que Luciana poderia representar um perigo para Helena. A psicóloga manteve a expressão neutra, profissional. Senhor Monteiro, não estou aqui para julgar suas decisões como pai. Estou apenas apontando que, seja qual for a razão, o afastamento repentino de uma figura materna, substituta, está tendo um impacto devastador na saúde mental da sua filha. E o que podemos fazer? Vou prescrever um tratamento terapêutico intensivo. Sessões 2 vezes por semana, para começar. E sugiro fortemente que todos os adultos na vida de Helena mantenham uma rotina estável e afetuosa. Neste momento, ela precisa sentir segurança e constância. Quando a médica se foi, Ricardo permaneceu sentado em seu escritório, os relatórios de trabalho esquecidos sobre a mesa. As palavras depressão infantil e rompimento abrupto de vínculo afetivo ecoavam em sua mente. Pela primeira vez em semanas, permitiu-se questionar seriamente a decisão de demitir Luciana. E se estivesse errado? E se tivesse cometido um erro? Terrível não apenas contra Luciana, mas principalmente contra sua própria filha. O som de seu celular interrompeu seus pensamentos. Era Henrique,
seu amigo de longa data e advogado da família. Ricardo, precisamos conversar sobre aquele episódio no hospital, disse Henrique sem preâmbulos. Estive revisando alguns pontos e há coisas que não fazem sentido. Do que você está falando? Sobre o laudo toxicológico de Helena. Pedi uma cópia como seu advogado. E há inconsistências no horário em que a substância poderia ter sido administrada. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Venha até aqui, agora. Enquanto desligava o telefone, seu olhar capturou uma foto na parede. Helena sorrindo radiante nos braços de Luciana durante uma viagem a Ubatuba. A felicidade genuína no rosto de sua filha era um contraste doloroso com a criança apática que agora habitava a mansão. A dúvida, pequena mas insistente, começou a germinar em seu coração. E junto com ela, crescia algo mais perigoso para os planos de Patrícia. A determinação de descobrir a verdade, custe o que custasse. O escritório de Ricardo estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pelo abajur sobre a escrivaninha de mogno. Fora, a noite de Campos do Jordão trazia aquela névoa característica que envolvia as mansões do Jardim Renata. Henrique Almeida, amigo de infância e advogado de confiança dos Monteiro, espalhava documentos sobre a mesa enquanto Ricardo servia 2 doses de uísque. O laudo toxicológico de Helena mostra concentração de clonazepam compatível com ingestão entre 1 e 2 horas antes da coleta, explicou Henrique, apontando para números sublinhados no documento. Considerando que o exame foi feito às 17h40, a droga foi administrada entre 15h40 e 16h40, aproximadamente. Ricardo franziu o senho, tentando reconstruir a linha do tempo daquele dia fatídico. Helena chegou da escola por volta das 15h30. Exatamente. E quem estava com ela nesse horário? Luciana a recebeu no portão, como sempre. E Patrícia? Patrícia já estava na cozinha. A realização atingiu Ricardo como um raio. Ela disse que tinha preparado o suco para Helena. Henrique assentiu gravemente. Há mais. Falei com a farmacêutica do Hospital Irmã Catarina. A dose encontrada no sangue de Helena era relativamente baixa, suficiente para causar sonolência e desorientação, mas não para colocá-la em risco real. Quase como se alguém soubesse exatamente quanto administrar para causar sintomas alarmantes sem provocar danos permanentes. Ricardo engoliu o uísque de um só gole, sentindo o líquido queimar sua garganta. Estou começando a me perguntar se cometi um erro terrível, Henrique. Não se precipite. Precisamos de mais informações. Henrique abriu outro documento. Você se lembra da alegação de Patrícia sobre a vizinha ter ligado, comentando sobre o comportamento estranho de Luciana no dia do episódio do anel? Dona Neuza, sim. Patrícia disse que ela viu Luciana agindo de forma suspeita, remexendo nas coisas de nossa suíte enquanto estávamos fora. Pois bem, liguei para Dona Neuza hoje, fingindo fazer uma pesquisa de segurança no bairro. Ela afirma categoricamente que nunca fez tal ligação. Mais ainda, disse que estava no salão de beleza naquele dia do outro lado da cidade. As mãos de Ricardo começaram a tremer levemente. O que mais você descobriu? Não temos provas concretas ainda, mas existem peças que não se encaixam. Henrique hesitou. Ricardo, você conhecia Luciana há quanto tempo? 2 anos? Alguma vez ela lhe deu motivos para duvidar de sua honestidade ou de seu carinho por Helena? Ricardo fechou os olhos, lembrando-se do cuidado com que Luciana trançava os cabelos de Helena cada manhã, da paciência infinita ao ajudá-la com as lições, das histórias inventadas que contava para fazer a menina sorrir nos dias em que a ausência da mãe pesava mais. Nunca, admitiu, a voz rouca de emoção. Até Patrícia começar a apontar supostos problemas, eu confiava plenamente em Luciana. E quando foi a última vez que viu Helena verdadeiramente feliz? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Nos quase 30 dias desde a demissão de Luciana, sua filha havia se transformado em uma sombra da criança vibrante que costumava ser. A consulta com a psicóloga apenas confirmara o que ele já temia. Helena estava afundando em depressão. Preciso investigar mais a fundo, decidiu, levantando-se abruptamente. Já eu cometi uma injustiça? Vá com calma, aconselhou Henrique. Se suas suspeitas estiverem corretas, estamos lidando com alguém manipulador e potencialmente perigoso.
Não podemos agir precipitadamente. Nos dias que se seguiram, Ricardo iniciou uma investigação meticulosa e discreta. Aproveitando uma viagem de Patrícia a São Paulo para um suposto curso de atualização, ele começou a revirar a casa em busca de evidências. Em seu escritório, ligou para a farmácia, onde Patrícia dizia ter comprado o clonazepam. Confirmou que ela de fato era cliente registrada, com receita médica válida para o ansiolítico. Em seguida, verificou o frasco de medicamento na nécessaire dela. Havia comprimidos faltando, consistente com seu relato de uso ocasional. A investigação parecia estagnar até que, ao verificar a lixeira do banheiro da suíte, Ricardo encontrou um pequeno recibo amassado. Ao abri-lo, seu coração acelerou. Era da joalheria Diamante, datado de 3 dias antes do incidente do anel. O valor, R$ 280. Pegando seu celular, ele fotografou o recibo e enviou para Henrique antes de ligar para o amigo. Preciso que verifique algo para mim. É possível descobrir que peça foi comprada com este recibo. 3 horas depois, Henrique retornou a ligação. Anel de ouro 18 quilates com pequeno rubi. Exatamente como o que Patrícia alegou ter herdado da avó. A peça final do quebra-cabeça apareceu quando Ricardo decidiu verificar a caixa de comprimidos de clonazepam. Colocando-os sobre a mesa, contou meticulosamente. Havia 14 comprimidos na cartela, que deveria conter 15, se Patrícia estivesse tomando regularmente conforme prescrito. No entanto, o frasco havia sido renovado apenas 1 semana antes. Onde estava o comprimido faltante? Naquela noite, Ricardo aguardou o retorno de Patrícia com um nó no estômago. Quando ela chegou por volta das 9, ele manteve a compostura. Agindo normalmente durante o jantar, conversando sobre amenidades, Patrícia parecia despreocupada, comentando sobre o trânsito na volta de São Paulo e perguntando sobre Helena. Ela comeu melhor hoje? Perguntou servindo-se de vinho. Um pouco, respondeu Ricardo, observando-a cuidadosamente. A psicóloga acha que pode ser um quadro de depressão infantil. Patrícia revirou os olhos discretamente. Francamente, acho que estamos dando atenção demais a esse comportamento. Ela só está manipulando você para conseguir o que quer. E o que você acha que Helena quer? Óbvio, não? Quer aquela babá de volta. Patrícia tomou um gole de vinho, mas seria uma loucura depois do que aconteceu. Ela drogou sua filha, Ricardo. Poderia ter sido muito pior. Ricardo respirou fundo, controlando a raiva que começava a borbulhar. É curioso você mencionar isso. Estive revendo os fatos daquele dia. Algo no tom dele fez Patrícia colocar a taça sobre a mesa com cuidado excessivo. Por quê? Helena chegou da escola às 15h30. O exame toxicológico mostra que ela ingeriu o clonazepam entre 15h40 e 16h40, aproximadamente. Nesse período, só 2 pessoas estavam com ela, Luciana e você. Patrícia manteve a expressão neutra, mas Ricardo notou o leve tremor de seus dedos. E daí? Já sabemos que foi Luciana. Ela tinha acesso ao meu remédio. Provavelmente pegou quando eu não estava olhando. Curioso você mencionar seu remédio. Ricardo levantou-se, indo até a gaveta da cristaleira. De lá retirou o frasco de clonazepam. Contei os comprimidos, Patrícia. Falta exatamente meio comprimido desta cartela nova. O rosto dela empalideceu levemente. Eu tomei ontem à noite. Estava ansiosa com a viagem. Mentira. A voz de Ricardo era gélida agora. Ontem à noite você tomou um comprimido de outra cartela, que está na sua bolsa. Verifiquei. Patrícia se levantou abruptamente, derrubando a taça. O vinho tinto espalhou-se pela toalha branca como sangue. Você andou vasculhando minhas coisas? Como se atreve? Também encontrei isso. Ricardo jogou sobre a mesa o recibo da joalheria. Curioso que o anel da sua avó tenha sido comprado 3 dias antes de desaparecer. Não acha? O choque no rosto de Patrícia rapidamente deu lugar a uma expressão calculista. Percebendo que a farsa havia sido descoberta, ela abandonou o teatro. E daí? Seu tom era desafiador agora. O que você vai fazer? Me denunciar. Baseado em quê? Um recibo? Isso não prova nada, Ricardo. Sua palavra contra a minha. Por que, Patrícia? Por que fazer tudo isso? Ela soltou uma risada amarga. Você realmente não percebeu? Aquela babazinha estava se apossando de tudo. Da sua casa, da sua filha, de você. A maneira como olhava para você. Como se tivesse direitos, e você não percebia nada.
Então foi ciúme? Você fez tudo isso por ciúme? Ricardo não conseguia acreditar na frieza da mulher à sua frente. Chame do que quiser. Eu estava protegendo nosso futuro. Aquela mulher não era ninguém, Ricardo. Uma empregada. Uma faxineira glorificada que esqueceu seu lugar. A crueldade nas palavras de Patrícia fez Ricardo recuar. Como pudera ser tão cego? Como não percebera a maldade que se escondia por trás daquele exterior sofisticado? Você plantou o anel no quarto de Luciana, afirmou ele, as peças se encaixando. E depois drogou minha filha para incriminar uma mulher inocente. Tudo isso para eliminá-la do nosso caminho. Patrícia cruzou os braços, a máscara de sofisticação completamente abandonada. Tecnicamente não machuquei ninguém. Foi só meio comprimido, perfeitamente seguro. Helena só ficou um pouco sonolenta, nada demais. Você colocou minha filha em risco. A voz de Ricardo explodiu pela sala. E destruiu a vida de uma pessoa inocente. Por favor, ela arranjará outro emprego. Talvez não tão confortável quanto ser praticamente a senhora da casa aqui, mas sobreviverá. Patrícia deu de ombros, recompondo-se. Quanto a nós, podemos superar isso. Foi um erro de julgamento da minha parte, admito. Mas fiz pensando no nosso futuro. Ricardo a encarou, finalmente vendo a verdadeira Patrícia por trás da fachada. Não existe nós, Patrícia. Não depois disso. Não seja dramático. Ela tentou se aproximar, mas Ricardo recuou. Olhe-te o que construímos juntos. Você vai jogar tudo fora por causa de uma babá? Não, vou jogar tudo fora porque você é uma pessoa terrível que colocou em risco a saúde física e mental da minha filha. Sua voz era firme agora. Quero que pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. Patrícia estreitou os olhos. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida. Por um momento, Patrícia pareceu prestes a argumentar. Então, seu rosto se fechou numa máscara de frieza calculada. Você vai se arrepender disso. Pensa que vai consertar tudo correndo atrás daquela mulherzinha. Tarde demais, Ricardo. O estrago já está feito. Ricardo manteve-se firme, embora por dentro estivesse devastado. Saia da minha casa, Patrícia. Ou chamo a polícia e conto tudo o que descobri. Com um último olhar de desprezo, ela subiu para arrumar suas coisas. 1 hora depois, o táxi que a levaria embora afastou-se pelos portões da mansão. Ricardo observou as luzes traseiras desaparecerem na névoa, sentindo um misto de alívio e horror pelo que havia acontecido. Naquela noite, ele mal dormiu. A culpa o corroía por dentro. Havia demitido injustamente Luciana, uma mulher que só fizera bem à sua família. Pior ainda, havia acreditado nas mentiras de Patrícia sem questionar, movido pelo preconceito. Era mais fácil acreditar que a babá, uma mulher simples de origem humilde, fosse culpada do que questionar a palavra de sua sofisticada namorada executiva. E Helena. Sua querida filha estava pagando o preço mais alto por seu erro de julgamento. Ao amanhecer, Ricardo já havia tomado sua decisão. Era hora de corrigir o erro terrível que cometera. Precisava encontrar Luciana e implorar por seu perdão, por mais impossível que parecesse. Mas primeiro, havia uma parada crucial a fazer. O sol ainda nascia quando ele estacionou em frente à Delegacia Central de Campos do Jordão. Com passos decididos, entrou no prédio e pediu para falar com o delegado. Era hora de Patrícia enfrentar as consequências de suas ações. Enquanto preenchia o boletim de ocorrência, detalhando cada aspecto da armação cruel, Ricardo sentia um peso sendo levantado de seus ombros. Não sabia se Luciana o perdoaria. Talvez o dano fosse irreparável, mas pelo menos estaria fazendo o que era certo. Ao sair da delegacia, 2 horas depois, respirou fundo o ar puro da serra. A névoa havia se dissipado, e o sol brilhava com intensidade rara para aquela época do ano. Parecia um presságio, uma promessa de clareza após semanas de obscuridade. Agora vinha a parte mais difícil: encontrar Luciana e enfrentar a devastação que havia causado na vida dela. Primeira luz da manhã já iluminava as ruas de Campos do Jordão, quando Ricardo estacionou seu carro em frente ao imponente edifício San Marco, no centro comercial da cidade. Após quase 1 semana de buscas, finalmente havia descoberto onde Luciana trabalhava, graças a uma dica de Dona Neuza. Aguardou no carro, observando a entrada de serviço. Seu coração batia acelerado. As mãos suavam apesar do frio da serra. O que diria?
Como poderia sequer começar a se desculpar pelo que havia feito? Às 6h30 avistou-a. Luciana chegava caminhando, vestida com um uniforme simples de faxineira. Os cabelos presos em um coque despretensioso. Mesmo à distância, Ricardo podia ver como estava mais magra, o rosto marcado pelo cansaço e pela tristeza. Saiu do carro e caminhou em sua direção. Quando Luciana o viu, congelou no lugar, o sangue abandonando seu rosto. Luciana, chamou ele, parando a alguns passos de distância, respeitando o evidente desconforto dela. O que o senhor quer? A voz de Luciana era fria, distante, tão diferente da calorosa babá que conhecera. O uso formal de senhor era uma barreira clara, lembrando a ambos da relação desigual que sempre existira entre eles. Precisamos conversar. Por favor, implorou Ricardo. Não tenho nada para falar com o senhor. Estou atrasada para o trabalho. Ela fez menção de seguir em frente, mas Ricardo bloqueou seu caminho suavemente. 5 minutos. É tudo o que peço. Depois, se você quiser que eu nunca mais me aproxime, respeitarei sua decisão. Algo no tom desesperado dele fez Luciana hesitar. Após um momento de tensão, ela assentiu rigidamente. 5 minutos. Ricardo conduziu-a até uma pequena praça próxima, onde poderiam conversar sem serem interrompidos. Sentaram-se em um banco mantendo distância um do outro. Descobri a verdade, Luciana, começou ele, olhando diretamente nos olhos dela. Patrícia confessou tudo. Ela plantou o anel no seu quarto e drogou Helena para incriminá-la. Luciana absorveu a informação sem demonstrar surpresa. Eu sabia. Desde o início eu sabia que tinha sido ela. Fui à polícia. Registrei queixa contra Patrícia por todos os crimes que cometeu. Ela vai responder por tudo que fez. Um silêncio pesado se instalou entre eles. As palavras pareciam inadequadas diante da magnitude da injustiça cometida. Como está Helena? Perguntou finalmente Luciana, sua expressão suavizando pela primeira vez. A pergunta, o fato de sua primeira preocupação ser a menina, após tudo que havia sofrido, fez Ricardo sentir ainda mais o peso de sua culpa. Não está bem, admitiu com voz embargada. Ela não come direito, não dorme, tem pesadelos, não quer ir à escola. A psicóloga diagnosticou depressão infantil por rompimento abrupto de vínculo afetivo. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Luciana. Minha pequena, ela sente sua falta, Luciana. Chama por você nos sonhos. Ricardo também chorava agora, sem fazer qualquer esforço para esconder suas emoções. Eu errei terrivelmente. Não apenas com você, mas principalmente com Helena. Deixei-me cegar por preconceito e manipulação. Foi mais fácil acreditar na minha namorada sofisticada do que numa empregada, completou Luciana amargamente. Ricardo assentiu, a vergonha evidente em seu rosto. Sim, e me odeio por isso todos os dias. Vim aqui para pedir seu perdão, Luciana. Mas sei que talvez isso seja impossível. O dano que causei... Não é só sobre mim, Ricardo, interrompeu ela, abandonando a formalidade. É sobre Helena. Aquela criança já perdeu a mãe, e então, de um dia para o outro, perdeu a pessoa em quem confiava, que a fazia sentir segura. Você tem ideia do trauma que isso causa? Tenho. Estou vendo os efeitos todos os dias. Ele respirou fundo. Por isso estou aqui, para implorar que você volte. Não por mim, mas por Helena. Luciana levantou-se abruptamente. Você acha que é assim tão simples? Que pode me demitir, me acusar de algo terrível, destruir minha reputação e minha vida, e depois aparecer com um desculpe, foi um engano? Ricardo permaneceu sentado, aceitando cada palavra como uma chicotada merecida. Não acho que seja simples. E entenderei completamente se você recusar. O que aconteceu comigo depois que saí daquela casa, você sabe. Luciana apontou para o uniforme de faxineira. Ninguém queria me contratar como babá. Os rumores se espalharam. A babá demitida da família Monteiro que drogou uma criança. Tive que aceitar faxina para sobreviver. Vivo num quartinho de pensão. Perdi quase 10 quilos de puro sofrimento. Não pelo emprego, mas pela saudade de Helena. Estou preparado para fazer tudo o que for necessário para reparar o dano, respondeu Ricardo, levantando-se também. Retratação pública, indenização financeira, o que você pedir. Luciana o estudou por um longo momento. Quero que você assuma publicamente seu erro.
que admita que agiu com preconceito de classe. Quero que processe Patrícia até as últimas consequências. Quero uma indenização justa pelo dano à minha reputação e pelo sofrimento que passei. E, acima de tudo, quero respeito. Não sou um objeto que pode ser descartado quando conveniente. Tudo isso é mais que justo, concordou Ricardo. Farei cada uma dessas coisas, independentemente da sua decisão de voltar ou não. Luciana cruzou os braços pensativa. E quanto a Helena, o que você dirá a ela sobre tudo isso? A verdade. Que cometi um erro terrível, que fui injusto, que julguei mal a pessoa que mais a amava além de mim, que aprendi uma lição dolorosa sobre confiar nas pessoas certas. Os 5 minutos prometidos já haviam se estendido para quase meia hora. O sol subia no céu, aquecendo o ar frio da manhã serrana. Ao longe, o sino da igreja matriz tocava, marcando 7 horas. Estou atrasada para o trabalho, disse Luciana finalmente. Posso falar com seu supervisor? Explicar. Não. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Vou resolver isso sozinha. Sempre resolvi minhas coisas sozinha, Ricardo. Ele assentiu, respeitando sua independência. Posso ao menos te dar meu número? Para que possamos conversar mais, quando você estiver pronta. Luciana hesitou, mas acabou pegando o cartão que ele oferecia. Vou pensar em tudo que me disse. Não prometo nada. É mais do que mereço, admitiu Ricardo. Obrigado por me ouvir, Luciana. Ela virou-se para ir embora, mas parou após alguns passos. Como está a Patrícia? Depois que você descobriu tudo, saiu de casa na mesma noite. A polícia já a notificou sobre a queixa. Meu advogado está cuidando dos procedimentos legais. Luciana assentiu sem mais comentários e continuou seu caminho. Ricardo a observou até que desaparecesse na esquina, sentindo uma mistura de desespero e uma tênue esperança. 3 dias se passaram sem notícias de Luciana. Ricardo havia cumprido sua palavra, iniciando cada uma das ações prometidas. Procurou o jornal local, dando uma entrevista onde assumia publicamente seu erro e se retratava pelo dano causado à reputação de Luciana. Instruiu Henrique a preparar uma proposta de indenização substancial. O processo criminal contra Patrícia avançava, com provas sendo coletadas e depoimentos tomados. Em casa, a situação de Helena permanecia crítica. A menina havia perdido tanto peso que o pediatra considerava seriamente a necessidade de internação para a alimentação intravenosa. As sessões de terapia ajudavam, mas o progresso era lento. Ricardo havia explicado à filha que cometera um terrível engano com Luciana, que a babá era inocente e que estava tentando trazê-la de volta. A notícia trouxera um pequeno lampejo de vida aos olhos opacos de Helena, mas a incerteza do retorno mantinha a menina em estado de fragilidade emocional. Na tarde de quinta-feira, enquanto Ricardo trabalhava em seu escritório em casa, a campainha tocou. Ao abrir a porta, seu coração quase parou. Luciana estava parada na varanda, vestida com roupas simples, mas elegantes, não mais o uniforme de faxineira. Posso entrar? Perguntou ela, o tom formal, mas não hostil. Claro. Por favor. Ricardo abriu passagem, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Luciana entrou, olhando ao redor da casa que conhecia tão bem. Seus olhos se detiveram nas fotos de Helena espalhadas pelas paredes, e ela não conseguiu evitar um sorriso triste. Vi sua entrevista no jornal, comentou sentando-se quando Ricardo ofereceu o sofá. Foi corajoso da sua parte admitir o erro publicamente. Era o mínimo que eu podia fazer, embora nenhuma retratação jamais seja suficiente pelo que você passou. Luciana assentiu, aceitando a xícara de chá que a governanta temporária trouxe. Quando ficaram a sós novamente, ela foi direta. Pensei muito nos últimos dias, sobre o que aconteceu, sobre Helena, sobre meu futuro. Ela fez uma pausa, tomando um pequeno gole do chá. Decidi que voltarei, Ricardo. Não por você, mas por Helena. O alívio no rosto dele era palpável. Obrigado, Luciana. Você não imagina o que isso significa. Mas tenho condições, ela continuou firme. Primeiro quero um contrato formal, com todas as garantias trabalhistas e um salário justo pelo que faço, que vai muito além de ser apenas babá. Claro, absolutamente justo. Segundo, quero autonomia nas decisões relacionadas a Helena. Confie em mim para fazer o melhor por ela, como sempre fiz. Ricardo assentiu.
Sempre soube o que era melhor para ela, muito mais do que eu. Terceiro, Luciana respirou fundo. Quero que entenda que a confiança que existia entre nós foi quebrada. Reconstruí-la levará tempo, se é que algum dia será possível. Estou voltando como funcionária que ama sua filha, não como sua amiga. As palavras doeram, mas Ricardo as aceitou. Compreendo completamente. Você dita o ritmo, Luciana. Apenas agradeço a chance de mostrar, com tempo e ações, que aprendi com meus erros. Eles discutiram detalhes práticos por mais alguns minutos. Luciana poderia começar na segunda-feira seguinte, dando tempo para encerrar adequadamente seu emprego atual e mudar-se de volta. Ricardo insistiu em pagar 1 mês de salário adiantado para ajudá-la na transição, o que ela aceitou após alguma hesitação. Quando já estava se despedindo, Luciana perguntou quase timidamente: "Posso ver Helena antes de ir?" "Só por um momento. Ela está no quarto." "Tem passado a maior parte do tempo lá." Ricardo hesitou. "Devo avisá-la que você está aqui?" Luciana balançou a cabeça negativamente. "Prefiro fazer uma surpresa. Se ela estiver dormindo, não a acordarei." Subiu as escadas que conhecia tão bem, seu coração batendo cada vez mais forte a cada degrau. No corredor do segundo andar, parou em frente à porta decorada com estrelas coloridas. A porta do quarto de Helena. Bateu suavemente e, não obtendo resposta, abriu-a com cuidado. O quarto estava na penumbra, as cortinas fechadas apesar da tarde ensolarada lá fora. Na cama, um pequeno volume sob as cobertas. Helena abraçada à boneca Júlia em sono inquieto. Luciana aproximou-se silenciosamente, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos ao ver o estado da menina. Helena estava pálida, visivelmente mais magra, com olheiras profundas que não deveriam estar no rosto de uma criança de 7 anos. "Minha princesa", sussurrou, sentando-se na beirada da cama e acariciando levemente os cabelos da menina. Helena se mexeu, abrindo lentamente os olhos. Por um momento, pareceu confusa, como se não acreditasse no que via. Então a compreensão iluminou seu rosto. "Lu?" Sua voz era apenas um sopro, como se temesse que falar mais alto pudesse fazer a visão desaparecer. "É você mesmo?" "Sim, meu amor. Sou eu." Luciana não conseguiu mais conter as lágrimas. Helena sentou-se abruptamente na cama, esfregando os olhos com força. "Você voltou? Você voltou mesmo?" "Não estou sonhando." "Não está sonhando. Eu voltei para você, princesa." Com um grito de alegria que parecia conter todo o sofrimento das semanas anteriores, Helena atirou-se nos braços de Luciana. Agarrou-se a ela como se sua vida dependesse daquele abraço, soluçando incontrolavelmente. "Você foi embora. Achei que nunca mais ia te ver. Tive tanto medo." "Eu sei, meu amor, eu sei." Luciana a embalava, as próprias lágrimas molhando os cabelos da menina. "Mas agora estou aqui, e nunca mais vou deixar você sozinha, prometo." "Jura?" "Jura pelo seu coração?" Helena afastou-se apenas o suficiente para olhar nos olhos de Luciana, seu rosto pequeno marcado pela ansiedade de quem já viveu abandonos demais. "Juro pelo meu coração." Luciana fez um X sobre o peito, um gesto que sempre usavam em suas promessas mais solenes. "Estarei aqui sempre que você precisar." Helena voltou a abraçá-la, mais calma agora. "A comida não ficava gostosa sem você, Lu, nada ficava bom." Da porta do quarto, Ricardo observava a cena, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. A transformação em Helena era instantânea e milagrosa. Havia cor em suas bochechas novamente, vida em seus olhos. Era como se uma luz tivesse sido reacesa após semanas de escuridão. Naquele momento, ele soube que havia feito a coisa certa, por mais doloroso que fosse admitir seus erros. A estrada da redenção seria longa, mas o primeiro passo, o mais importante, havia sido dado. E enquanto observava Luciana e Helena juntas novamente, compreendeu algo que estivera ignorando por muito tempo. O que sentia por Luciana ia muito além da gratidão ou da admiração profissional. Havia se apaixonado pela mulher que trouxera amor e alegria de volta à vida de sua filha. E, por extensão, a sua própria vida. Mas esse era um segredo que guardaria por enquanto. A confiança precisava ser reconstruída, o respeito reestabelecido. E ele estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário para provar seu valor. Não como patrão, mas como homem que aprendera, da maneira mais dura possível,
a valorizar o verdadeiro amor. Os meses que se seguiram ao retorno de Luciana à mansão Monteiro foram de gradual reconstrução. Como o delicado trabalho de restaurar um vitral quebrado exigia paciência, cuidado e a aceitação de que as cicatrizes, embora invisíveis à distância, sempre fariam parte do desenho final. Helena foi a primeira a se recuperar completamente. Nas semanas iniciais, agarrava-se a Luciana como uma pequena lapa, temerosa de que a babá pudesse desaparecer novamente. Dormia em sua cama. Insistia que a acompanhasse até mesmo ao banheiro, observava ansiosamente qualquer conversa entre ela e Ricardo, como se esperasse más notícias. Gradualmente, com a consistência da presença de Luciana e as sessões com a psicóloga, a segurança retornou. Helena voltou a comer normalmente, recuperou o peso perdido e seu interesse pela escola ressurgiu. Seus desenhos, antes dominados por figuras solitárias e cores escuras, agora exibiam uma família de 3 pessoas sob um sol radiante. Ela, o pai e sua mãe do coração. Para Ricardo, a jornada de redenção era mais complexa. Além da culpa pela injustiça cometida contra Luciana, carregava o peso de ter falhado como pai ao não proteger Helena da manipulação de Patrícia. Cada pequeno gesto para reconstruir a confiança era executado com humildade genuína. Chegava mais cedo do trabalho, participava ativamente da rotina da filha, consultava Luciana em todas as decisões relacionadas a Helena. O caso contra Patrícia avançava no sistema judiciário. Ricardo havia contratado os melhores advogados para garantir que ela fosse responsabilizada por suas ações. As provas eram contundentes. O recibo da joalheria, o depoimento da farmacêutica sobre a quantidade de clonazepam no sangue de Helena, a confissão parcial da própria Patrícia durante a confrontação. Luciana, por sua vez, mantinha uma distância emocional cautelosa. Sua relação com Helena havia se restabelecido imediatamente, mas com Ricardo a interação permanecia formal. As feridas da injustiça não cicatrizavam tão facilmente. Em uma tarde ensolarada de setembro, 3 meses após seu retorno, Luciana estava no jardim da mansão, observando Helena correr pelo gramado, perseguindo bolhas de sabão, quando Ricardo se aproximou com 2 xícaras de chocolate quente. Pensei que talvez gostasse de uma pausa, ofereceu ele, estendendo uma das xícaras. Obrigada, respondeu Luciana, aceitando a bebida. Seu tom era educado, mas ainda reservado. Sentaram-se lado a lado no banco de madeira, observando Helena em seu jogo solitário. O silêncio entre eles, antes desconfortável, começava a adquirir uma qualidade mais tranquila. Recebemos notícias do tribunal hoje, comentou Ricardo, quebrando o silêncio. Patrícia aceitou fazer um acordo. Luciana virou-se para ele interessada. Que tipo de acordo? Ela se declarará culpada de falsificação de provas e negligência, resultando em perigo para a menor. Em troca, a pena será reduzida. Ricardo tomou um gole do chocolate antes de continuar. Mesmo assim, ela terá que cumprir serviço comunitário por pelo menos 1 ano. Pagará uma indenização de R$70 mil a você e está proibida de se aproximar de qualquer membro desta família. Luciana absorveu a informação em silêncio. O dinheiro não significava nada, perto do sofrimento que passara, mas havia uma certa justiça poética em Patrícia ter que pagar, literalmente pelo que fizera. Ela enviou uma carta, acrescentou Ricardo hesitante, para você. De arrependimento, segundo ela. Luciana balançou a cabeça negativamente. Não quero ler. Não dou a ela mais poder sobre minha vida. Ricardo assentiu, respeitando sua decisão. Voltaram a observar Helena, que agora construía algo elaborado com gravetos e folhas caídas. Eu estava me apaixonando por você, disse Ricardo subitamente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Antes de tudo isso acontecer, acho que esse foi um dos motivos pelos quais me deixei manipular tão facilmente. Era mais fácil acreditar nas mentiras de Patrícia do que enfrentar o que estava sentindo por você. A confissão pegou Luciana de surpresa. Ela encarou o chocolate em sua xícara, como se ali pudesse encontrar a resposta adequada. Não espero nada em troca, continuou Ricardo apressadamente. Só queria que soubesse. Parte da minha jornada de reparação é ser completamente honesto, comigo mesmo e com você. Você era meu patrão, Ricardo.
respondeu Luciana finalmente. E continua sendo. Há um desequilíbrio de poder inerente a essa relação que não pode ser simplesmente ignorado. Eu sei, ele assentiu sério, e prometo respeitar qualquer limite que você estabelecer. Posso mudar a natureza do seu trabalho, se preferir. Contratar outra pessoa para cuidar de Helena. Dar a você uma posição completamente diferente na empresa. Ou simplesmente manter o arranjo atual, com total profissionalismo da minha parte. Luciana permitiu-se um pequeno sorriso, o primeiro direcionado a ele em meses. Deixe-me pensar sobre isso. Agora minha prioridade é Helena. Claro, concordou Ricardo, aliviado por ela não ter rejeitado completamente a ideia. Sempre Helena em primeiro lugar. O mês seguinte trouxe o aniversário de 8 anos de Helena. Diferentemente do ano anterior, desta vez a festa foi planejada por Ricardo e Luciana juntos. Um evento modesto no jardim da mansão, com poucos convidados selecionados, incluindo Dona Neuza, que havia sido uma aliada crucial nos momentos difíceis. Durante os preparativos, a relação entre Ricardo e Luciana começou a suavizar. O trabalho conjunto em prol da felicidade de Helena criava momentos de cumplicidade que, gradualmente, dissolviam as barreiras que Luciana havia erguido. Uma semana após a festa de aniversário, Ricardo chegou em casa com uma proposta que surpreendeu Luciana. Recebi um convite para uma conferência em São Paulo. Explicou enquanto jantavam os três juntos, um novo hábito que haviam estabelecido. É sobre educação infantil e desenvolvimento emocional. Pensei que você gostaria de ir comigo, profissionalmente, claro. Seria bom para Helena ter adultos mais informados em sua vida. Luciana considerou o convite. Era a primeira vez que Ricardo a incluía em algo fora do ambiente doméstico, reconhecendo publicamente seu papel importante na vida de Helena. Eu gostaria, sim, respondeu, após refletir. Obrigada pelo convite. Helena, que observava a interação com a atenção típica de crianças que já vivenciaram rupturas, sorriu secretamente para seu prato. As sementes de um novo arranjo familiar estavam sendo plantadas, e sua intuição infantil captava cada pequeno sinal. A conferência em São Paulo revelou-se um ponto de virada. Longe do ambiente carregado de memórias da mansão, Ricardo e Luciana puderam interagir em um contexto diferente, como iguais, colegas interessados no bem-estar de Helena. Conversaram sobre as palestras, compartilharam reflexões e, pela primeira vez, riram juntos. Na viagem de volta a Campos do Jordão, algo havia mudado sutilmente. A barreira invisível entre eles começava a se dissipar, permitindo vislumbres do que poderiam ser, não como patrão e empregada, mas como duas pessoas que compartilhavam o amor por uma criança e, talvez, algo mais. Nas semanas seguintes, Ricardo continuou seu processo de transformação. Não eram apenas palavras de arrependimento, mas ações concretas. Participava ativamente da rotina doméstica, aprendeu a cozinhar pratos simples que Helena adorava. Incluía Luciana em todas as decisões importantes da casa. Percebi algo importante, comentou ele em uma noite, enquanto organizavam juntos os materiais escolares de Helena para o dia seguinte. Todo esse tempo, você nunca foi apenas a que serve. Você sempre foi parte essencial desta família. Eu que não conseguia enxergar além do meu próprio preconceito. A sinceridade nas palavras de Ricardo tocou Luciana profundamente. Ela havia observado sua transformação, notando como ele se esforçava não apenas para compensar o passado, mas para ser genuinamente uma pessoa melhor, como pai, como homem, como ser humano. 6 meses após seu retorno, Luciana finalmente sentiu que poderia baixar completamente sua guarda. O momento aconteceu quase por acaso. Em uma noite comum, Helena já estava dormindo e eles compartilhavam um chá na varanda, discutindo os planos para as férias escolares que se aproximavam. O que acha de irmos a Ubatuba por alguns dias? Sugeriu Ricardo. Helena adora o mar e faz tempo que não tiramos férias de verdade. Seria ótimo para ela, concordou Luciana. A última vez que fomos à praia, ela tinha acabado de completar 6 anos. O silêncio que seguiu foi confortável, cada um perdido em suas próprias reflexões. Então, sem planejamento ou expectativa, Ricardo estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente a de Luciana. Foi um gesto simples, quase insignificante,
mas carregado de significado. Luciana não retirou sua mão. Pela primeira vez, permitiu que o toque perdurasse, reconhecendo o que estava crescendo entre eles. Algo novo, frágil, mas inegavelmente real. Eu sei que ainda estamos reconstruindo a confiança, disse Ricardo, sua voz pouco mais que um sussurro. E respeito o tempo que você precisar. Mas quero que saiba que meus sentimentos por você só cresceram nestes meses. Luciana olhou para suas mãos unidas. Tenho medo, Ricardo. Medo de que, se deixar isso acontecer, as dinâmicas de poder voltem. De que um dia, numa discussão, você me lembre de onde eu vim. Nunca, prometeu ele com intensidade. Eu aprendi da maneira mais dura possível que valor não tem nada a ver com origem, diplomas ou conta bancária. Tem a ver com caráter, com amor, com integridade. Tudo o que você tem de sobra e que me faltou quando mais precisei demonstrar. Seus olhos se encontraram na luz suave do entardecer. Havia vulnerabilidade genuína no olhar de Ricardo, e Luciana percebeu que ele também estava assustado. Não apenas com a possibilidade de rejeição, mas com a responsabilidade de honrar esta nova chance. Um passo de cada vez, ela respondeu apertando levemente a mão dele. Não era uma declaração de amor, mas uma porta sendo destrancada, a possibilidade de um futuro juntos. As semanas seguintes trouxeram uma suave transição. Pequenos gestos de afeto começaram a fazer parte da rotina. Um toque de mãos aqui, um olhar prolongado ali. Helena observava tudo com satisfação mal disfarçada, frequentemente criando situações para deixá-los sozinhos. Em uma tarde de domingo, enquanto Ricardo ajudava Helena com um projeto de ciências, a menina olhou seriamente para o pai. Quando você vai pedir a Lu em casamento? A pergunta pegou Ricardo completamente desprevenido. Ele quase derrubou o modelo de sistema solar que estavam construindo. Helena, que pergunta é essa? Ué, vocês se amam, não é? E a gente já é quase uma família. Naquele mesmo momento, Luciana entrou na sala com uma bandeja de lanches, tendo ouvido a pergunta. Suas bochechas coraram intensamente. Ricardo olhou para ela igualmente embaraçado. Helena tem uma imaginação muito fértil. Não é imaginação, insistiu a menina. Eu vejo como vocês se olham. É igual nos filmes da Disney. Luciana colocou a bandeja sobre a mesa, tentando disfarçar seu constrangimento. Helena, essas coisas são mais complicadas na vida real do que nos filmes. Por quê? Vocês se gostam. Nós três nos damos bem e eu quero que a Lu seja minha mãe para sempre. A sinceridade infantil criou um momento de verdade impossível de ignorar. Ricardo e Luciana trocaram olhares, as defesas finalmente desmoronando por completo. Talvez um dia, princesa, respondeu Ricardo finalmente, sem desviar os olhos de Luciana. Quando a confiança estiver inteirinha. Quando vai estar inteirinha? Persistiu Helena. Luciana se aproximou, sentando-se ao lado deles. Confiança é como uma planta, Helena. Precisa ser regada todos os dias com cuidado e atenção. Não pode ser apressada. A menina pareceu aceitar a explicação, voltando ao seu projeto. Mas o momento havia criado uma nova intimidade entre Ricardo e Luciana, uma promessa não dita de possibilidades futuras. 3 meses depois, durante as férias em Ubatuba, Ricardo finalmente encontrou coragem para um primeiro beijo. Foi na praia, ao pôr do sol, enquanto Helena construía castelos de areia a alguns metros de distância. Um beijo gentil, hesitante, carregado de perguntas e promessas. Para a surpresa de ambos, Helena, ao flagrá-los, não demonstrou choque ou confusão, apenas satisfação, como se assistisse ao desdobramento de um plano que ela própria havia arquitetado. Agora podemos casar? Perguntou, com a praticidade direta das crianças. Ricardo e Luciana riram, o constrangimento inicial dissolvendo-se em aceitação mútua do que estavam construindo. Uma família unida não pelo sangue ou por convenções sociais, mas pelo amor que haviam escolhido cultivar apesar das feridas do passado. A cerimônia aconteceu 8 meses depois, em uma pequena igreja no centro de Campos do Jordão. Foi um evento simples, com poucos convidados. Alguns amigos de Ricardo, colegas de trabalho de Luciana, Dona Neuza, que sempre soubera que a verdade prevaleceria, e Helena como dama de honra, tão concentrada em sua missão de espalhar pétalas pelo corredor que sua expressão fazia os convidados sorrirem.
Nos votos matrimoniais, Ricardo e Luciana reconheceram abertamente a jornada que os trouxera até ali, atravessando mentiras, ciúme, diferenças sociais e injustiça, para escolher conscientemente um caminho de cuidado, reparação e compromisso. Prometo nunca mais permitir que preconceitos ou expectativas externas determinem como vejo você, declarou Ricardo emocionado. Prometo ser o homem que você merece, não perfeito, mas sempre disposto a crescer e aprender com meus erros. Prometo lembrar sempre que relacionamentos verdadeiros são construídos na igualdade e no respeito mútuo, respondeu Luciana, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. Prometo não permitir que o passado defina nosso futuro, mas também não esquecê-lo, para que possamos aprender com ele. Na pequena recepção realizada na mansão Monteiro, agora oficialmente lar dos três, Helena surpreendeu a todos com um breve discurso que havia preparado secretamente. Meu pai aprendeu a enxergar o amor de verdade, declarou a pequena, com a sabedoria que por vezes surge tão claramente nas crianças. E minha mãe do coração nunca desistiu de nós. Obrigada por me darem a família mais feliz do mundo. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido, os três selaram seu pacto familiar sobre a mesa da cozinha, comendo fatias do bolo de casamento à meia-noite, como uma conspiração feliz. Sempre vamos ser honestos uns com os outros, declarou Ricardo. Sempre vamos proteger o que construímos. E nunca esqueceremos que amor verdadeiro exige trabalho, completou Luciana. Não é magia, é escolha diária. E eu sempre vou poder comer bolo à meia-noite? Acrescentou Helena com a boca suja de chocolate, fazendo os adultos rirem. Patrícia permanecia afastada, por decisão judicial e por escolha do trio. O dinheiro da indenização havia sido investido em um fundo para a educação de Helena e para projetos sociais que Luciana agora coordenava, ajudando famílias em situação vulnerável. A mansão que antes testemunhara tanta manipulação e sofrimento agora abrigava uma família reconstruída sobre alicerces mais sólidos. Verdade, respeito mútuo e a compreensão de que amor verdadeiro não é sobre poder ou posse, mas sobre crescer juntos, através dos desafios que a vida inevitavelmente apresenta. Na cama de casal que agora compartilhavam, Ricardo acariciou o rosto de Luciana, observando como a luz do luar desenhava sombras suaves em sua pele. Se pudesse voltar atrás, murmurou ele, e mudar tudo o que aconteceu. Não, interrompeu Luciana, colocando os dedos sobre seus lábios. Não mudaria nada. Tudo o que vivemos nos trouxe até aqui, nos fez quem somos hoje, nos ensinou o valor da verdade, da justiça e do perdão. Ricardo beijou a palma de sua mão, reconhecendo a sabedoria nas palavras dela. Não havia sido um conto de fadas, nem uma história de amor convencional. Havia sido uma jornada através da escuridão até a luz, com todas as cicatrizes e aprendizados que tal travessia impõe. Sempre terei que provar que mereço você, disse ele, e estou disposto a fazer isso todos os dias. Não se trata de merecer, corrigiu ela suavemente. Se trata de escolher todos os dias, ser a melhor versão de nós mesmos. Para Helena, para um ao outro, para o mundo. Na porta entreaberta do quarto, Helena observava silenciosamente a boneca Júlia, aquele primeiro presente que simbolizara tanto, firme em seus braços. Seu rosto infantil exibia uma serenidade que só as crianças que se sentem verdadeiramente seguras conseguem manifestar. A família que haviam construído não era perfeita, nem convencional. Era real, forjada através de erros, arrependimento, perdão e a determinação inabalável de três corações que, uma vez unidos, recusavam-se a ser separados novamente. E assim, na paz da noite serrana, a mansão Monteiro acolhia não apenas três corpos adormecidos, mas a promessa renovada a cada amanhecer, de que o amor verdadeiro não é um destino fixo, mas uma jornada constante de crescimento, cuidado e coragem para recomeçar, mesmo quando o caminho parece impossível. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que esta história de superação, perdão e reconstrução tenha tocado profundamente seus corações. Para continuar nessa jornada de emoções e reflexões, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente envolventes sobre redenção e segundas chances.
Encontre-a clicando no ícone à esquerda do seu player. Se esta narrativa sobre Luciana, Ricardo e Helena despertou algo em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar seu gostei neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos e as lições que aprendemos através das adversidades. O que você achou desta família improvável? Conseguiria perdoar como Luciana? Compartilhe suas impressões nos comentários. Estamos ansiosos para ler suas reflexões e nos emocionarmos juntos novamente amanhã, com uma nova história que certamente tocará seu coração.